Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Guerino, fisioterapeuta, doutor em engenharia elétrica, PhD em fisiologia molecular, empreendedor no ramo da educação, sou mantenedor de faculdade particular e investidor da Bolsa de Valores. E estou aqui para conversar com vocês um pouquinho. Antes disso, eu quero que você dê uma curtida no nosso canal, dá um like pra gente, se inscreve aí, clica no sininho, né? É bastante importante pra gente. Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte: sorte é para jogadores, profissionais têm oportunidades e competência. Vamos imaginar agora na seguinte situação. Imagina que você tem que levantar 100 quilos. É fácil? Você chega e levanta 100 quilos? Claro que não. E por que que isso acontece, né? Por que que é difícil levantar 100 quilos? E como é que você se prepara para fazer essa quantidade de força? Você, obviamente, tem que desenvolver músculos para isso, né? Isso gera o que a gente chama de competência muscular. Muito bem, e isso acontece de maneira rápida? Tem algum milagre que eu possa fazer para que eu desenvolva músculos de maneira rápida? Difícil, né? Não tem. Isso me faz lembrar uma frase em um filme, né, do diretor Quentin Tarantino, que eu acho sensacional, que é o filme Bastardos Inglórios. Lá tem uma cena que o tenente Aldo Haynes, ele fala: vou contar uma história longa curta. Se você ouve uma história e ela é boa demais, acredite, ela não é. Portanto, gente, para atingir a sua competência muscular, o que é que você precisa? Você terá que treinar por vários e vários treinos, várias e várias semanas, para que você consiga desenvolver o quê? Desenvolver os seus músculos e a sua competência muscular. Na vida profissional, isso não é diferente. Tem muitas coisas que você tem que realizar para poder conquistar e conseguir dentro da sua profissão, galgando, né, aquilo que você deseja. E aonde é que estão essas coisas? Isso é muito importante você pensar. Então, aonde é que estão as coisas que você quer alcançar com relação ao sucesso? As coisas estão escondidas dentro daquilo que você não quer fazer. Não quer porque você não tem músculos para isso. Então você me pergunta: você pode ganhar mais dinheiro assim? Difícil, né? Difícil conseguir ganhar mais dinheiro nessa situação. Então, como é que eu vou fazer para desenvolver esse processo? Bom, as pessoas, elas se iludem. Elas querem levantar 100 quilos, mas elas não querem desenvolver músculos. Então aí o que você faz? Você pega e você vai para onde? Para a academia. E aí quando você chega na academia, você começa a treinar. Então você vai lá no primeiro dia, faz um treino, amanhã você está dolorido, você faz o segundo treino com aquela vontade toda. No terceiro e quarto dias, você já está começando a perceber que não é tão fácil assim. Começa a faltar: hoje eu não vou porque eu estou cansado, porque está chovendo, porque está frio, porque está quente. E aí, o que aconteceu? No final, você não criou os músculos que você precisava. Muito bem. Quando você pensa na vida profissional, você não consegue se vender como produto, você não consegue se apresentar com segurança, ou seja, você não consegue fazer as coisas que você precisa. Por quê? Porque você não consegue se comunicar. E aí quando você pensa em se comunicar, você começa a pensar: será que eu consigo vender o meu produto? Será que eu sou persuasivo o suficiente para conseguir fazer com que as pessoas, vendo a minha profissão, consigam entender que eu sou um bom profissional e que eu passo segurança naquilo que eu estou fazendo, passo credibilidade, que as pessoas vão me procurar sempre? Claro que não. Por quê? Porque isso é competência. Então, competência você vai desenvolver igual aos seus músculos, né? Só que tem um detalhe: você vai ter que treinar. O que você pode para fazer isso, gente? Horas. Você pode ler livros, você pode assistir vídeos, você pode olhar aí no YouTube como você está fazendo, né? Você tem plataformas para fazer isso, com plataformas de ensino. Você pode fazer um curso, você pode buscar profissionais especializados que vão desenvolver você nessa área, que vão trabalhar suas competências. Por exemplo, se você quer desenvolver perna no seu treino,
Não adianta você ir para a academia e treinar todos os músculos do corpo todos os dias, porque você não vai conseguir desenvolver as suas pernas do jeito que você queria. Obviamente, treinando orientado por um profissional habilitado para isso. Então, qual é o problema? Bom, o problema está basicamente no fato de que quando você está procurando essas informações, você começa a querer estudar tudo, todos os assuntos. Como ter sucesso, como ter foco, como ganhar dinheiro, como subir na vida, como conquistar o mundo, né? Para isso, não adianta você começar a estudar tudo ao mesmo tempo. Cuidado! Desenvolva primeiro uma competência durante um determinado tempo. E claro, depois de você investir bastante dentro desse processo, você vai começar a se desenvolver como você nunca se desenvolveu. Então, por que as pessoas elas desistem? Né? As pessoas normalmente desistem igual a atividade física, porque elas acham que é milagroso. E a atividade física, ela não é milagrosa. Você tem que ter muito foco, você tem que ter muita disciplina e você tem que desenvolver competência muscular. No seu trabalho não é diferente. Olha só, eu era o cara mais indisciplinado do colégio. Eu era terrível. Minha mãe e meu pai sofriam demais comigo na minha época de escola, né? Tanto é que um dia minha mãe encontrou a minha ex-diretora na rua e ela perguntou: como é que está o Marcelo? A minha mãe falou assim, naquele momento eu estava terminando de defender o meu doutorado, né? E minha mãe falou assim para ela: ó, o Marcelo está terminando o doutorado. Ela respirou fundo, olhou para minha mãe e disse: nossa, então eu acredito que o meu filho ainda tem uma chance. Dá para imaginar o que a minha mãe pensou naquele momento, né? Minha mãe, coitada, deve ter sofrido nessa situação. Não foi fácil, né? Naquela época eu gostava de tirar onda, ficar atrás de garota, festar, sair com amigos para cima e para baixo, era o que eu queria, né? Eu não estava preocupado com a minha vida profissional, eu não estava preocupado com os meus investimentos, né? E no meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar também eu não estava focado. Assim como na minha vida amorosa. O que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo dentro desse processo? Eu estava simplesmente diluindo o meu foco. E quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais as pessoas me buscam para tentar uma solução para os problemas que elas têm, eu vejo que isso é uma constante. Veja só, é muito fácil, você basta prestar atenção, você consegue aprender tudo que não presta de maneira muito rápida. Você fica assistindo televisão, vê novela, fica assistindo futebol, briga pelo seu time do coração, sabe toda a escalação, sabe o time completo, assim como eu, adoro futebol, né? E você sabe tudo o que acontece com o seu time de coração, né? Você sabe tudo o que acontece na novela, você sabe tudo o que acontece no BBB. E você não sabe o que acontece na sua vida profissional. Ou seja, você fica perdendo tempo com um monte de coisa que vai te levar para um caminho que não é legal. É um caminho extremamente perigoso, né? Então, esse caminho, quando você trilha por ele, existem duas situações que vão te levar a uma encruzilhada e você vai ter que decidir o que é que você vai fazer nesse momento. Quais são esses caminhos, né? Um caminho é o caminho chamado de desfocado e o outro caminho é o caminho chamado de focado. Como é que é isso? O caminho desfocado, ele é um labirinto. Não importa o quanto você ande, esse labirinto você pode andar 200 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, e o que é que ele vai te trazer? Ele vai trazer desorientação. Você não vai saber qual caminho você vai tomar. E o outro caminho, em contrapartida, é o caminho focado. O que é que o caminho focado faz? O caminho focado, ele tem uma linha reta. Você vai percorrer 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro, e isso só vai aumentar o que cada vez mais? Isso só vai aumentar o seu foco. E o foco é fundamental dentro desse processo. Foco é o que você precisa ter, é o que você tem que buscar. Se você não sabe como começar, busque situações que te tragam foco. Foco total é a direção que você deve buscar. É isso que vai levar você a ter o sucesso profissional. Você precisa deixar de tudo na sua vida? Claro que não, mas você tem que ter foco para realizar aquilo que você deseja obter para ter o seu sucesso. Legal, gente?
Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, curta o nosso canal, dá um like, né? E em breve a gente está mandando mais material para vocês. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Fiquem com Deus.